Estamos de volta para continuar falando da concentração das soluções e na aula de hoje nós vamos falar do título, que também é chamado de fração em massa. Então, olha só, o título é o quociente, matematicamente falando, né? É o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Então, olha só, qual que é a diferença, como que você vai fazer para identificar quem é o soluto e quem é o solvente? Muito simples. Sempre o soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente é a parte predominante. Então, por exemplo, imagina aqui uma solução onde essa solução contenha 10 gramas de NaCl e 90 gramas de H2O. Então, a água é a parte predominante, ela é o solvente e o sal é o soluto, tá bom? Para encontrar o título, o que é que você precisa fazer? Você vai pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Lembrando que no estudo das soluções, sempre que a expressão estiver acompanhada do número 1, se trata do soluto. Então, M1 é a massa do soluto. Se fosse V1, seria o volume do soluto. E quando é o caso da expressão estiver acompanhada do número 2, se trata do solvente. Então, se fosse M2, seria a massa do solvente. V2, volume do solvente, tá bom? Então, aqui nós temos a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa da solução. Quando a expressão não está acompanhada de nenhum número, está sozinha, não está acompanhada nem do 1 nem do 2, ela se trata do total, da solução total, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, qual que seria a massa do soluto? Seria 10 gramas. Na solução, nós temos 10 gramas de NaCl. E qual que seria a massa da solução? Massa da solução é o total, é o solvente mais o soluto. Então, nós temos aqui 100 gramas no total, certo? O título você vai fazer 10 sobre 100, que vai dar um resultado de 0,1. Esse resultado pode também ser transformado no chamado título percentual. Para encontrar o título percentual, você pega o resultado dessa relação, multiplica por 100 e você vai encontrar o título percentual, que no caso aqui nós temos 10%. Isso significa que nessa solução, 10% da solução é composta de NaCl, tá bom? Perceba que o título, ele é um resultado que vai dar acima de 0 e abaixo de 1. Porém, levando em consideração que o título se trata da fração de soluto presente na solução, nós sabemos que o soluto é a menor porção da mistura. Então, não seria possível que o título fosse um resultado acima de 0,5. Por quê? Porque acima de 0,5 se trata de um percentual acima de 50%. E nós sabemos que na mistura da solução, o soluto não é a parte predominante, tá bom? Existe uma relação que é a relação entre a concentração e o título. A concentração foi aquilo que nós estudamos na aula anterior e nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, existe uma relação entre a concentração e título. Olha só, a concentração, como nós vimos, ele é a massa do soluto sobre o volume da solução, enquanto que o título, que foi o que nós acabamos de aprender, ele é a massa do soluto sobre a massa da solução, tá bom? Quando você pega a concentração e divide pelo título, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter concentração dividido por título, nós vamos ter então M1 sobre V dividido por M1 sobre M, certo? Perceba que nós temos aqui a concentração dividido pelo título. Matematicamente, né, fazendo aqui um rearranjo matemático, esse aqui vai eliminar esse aqui e nós vamos ter aqui concentração sobre título é igual a massa da solução sobre o volume da solução. E o que é massa sobre volume? É densidade. Ou seja, concentração sobre título é igual a densidade. Então, se a questão fornecer a densidade, fornecer a concentração, você encontra o título. Se a questão fornecer concentração e título, você encontra a densidade. Se a questão fornecer densidade e título, você encontra a concentração, tá bom? Existem outras formas de se definir a concentração das soluções. E nas próximas aulas nós vamos aprender a molaridade, a molalidade e todas as outras formas de se encontrar a concentração de uma solução para que aí sim nós possamos responder a nossa lista de exercícios, tá? Então, eu aguardo você na nossa próxima aula. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.